gente, tudo bom? Vamos falar hoje sobre o nosso Freudzinho? Bom, hoje eu vou ler com vocês e colocando alguns apontamentos meu aí sobre um trabalho do Freud que ele fala sobre esquecimento. Por que a gente esquece das coisas? Por que trocamos nomes? Né? Por que esse tipo de coisa acontece? Então é bem interessante. Esse trabalho do Freud, ele tá dentro de um livro chamado Sobre a Psicopatologia da Vida Cotidiana. Com esse trabalho dele que fala do esquecimento de nomes próprios. Então, por que isso acontece? Então, assim, a gente sabe que dentro da psicanálise nada é por acaso. Nada é só, aconteceu de esquecer, aconteceu de trocar uma palavra por outra, imagina. Diferente de quando a gente está conversando, né? A gente não considera esses detalhes quando a gente está diante de uma conversa com alguém, né? Alguém troca uma palavra por outra, a gente fica analisando. Já quando a gente está ali, né, no setting analítico, isso é de grande valia para análise do nosso analisando. Por que houve essa troca? Por que houve esse esquecimento? Né? Por que houve esse lapso aí de fala, né? E é interessante os esquecimentos em determinado momento de uma fala muito importante, né? De uma fala que chega a um núcleo muito importante do que o analisador está falando, de repente ele esquece, né? Ele esquece, ele dá uma longa pausa. Então, tudo isso comunica algo, né? E aí, nesse trabalho do Freud sobre esquecimento, ele fala do esquecimento de nomes próprios. Nele, com base num exemplo expressivo tirado da minha auto-observação, submeti a análise psicológica ao caso frequente do esquecimento temporário de nomes próprios, chegando ao resultado de que esse incidente isolado comum e não muito significativo do ponto de vista prático de falência de uma função psíquica, a da memória, admite uma explicação que leva muito além do aproveitamento usual do fenômeno. Se não me engano, um psicólogo a quem se pedisse explicação sobre como é que tantas vezes uma pessoa não se lembra de um nome que, no entanto, acredita conhecer, se contentaria em responder que os nomes próprios sucumbem mais facilmente ao esquecimento do que o conteúdo mnemônico de outro tipo. Ele alegaria as razões plausíveis para tal predileção por nomes próprios, mas não suporia que o processo fosse determinado por outras condições. O ensejo para me ocupar de forma pormenorizada do fenômeno do esquecimento temporário de nomes me foi dado pela observação de certas peculiaridades que, é verdade, não se apresentam em todos os casos, mas se mostram com bastante clareza em alguns deles. É que em tais casos a pessoa não apenas esquece, mas também recorda erroneamente. Então, além de você esquecer, você faz uma troca, né? Você tem lá vários filhos, você vai chamar um, você chama o nome de outro. Ou você chama o nome de outra pessoa, que não tem nada a ver ali com a tua família. Então, não é só o esquecimento, mas é um recordar de forma errada. E aqui, nesse trabalho do Freud, ele fala, né, como ele está se analisando, de um esquecimento que aconteceu com ele, né, no fato que ele ia lembrar e ele recordou de uma outra maneira, e as conexões que ele faz, né, é bem interessante nesse trabalho. Você fica pensando, nossa, Freud, mas que viajada que você deu, você fez quase um mapa, né, para entender. Mas para nós isso é, assim, valiosíssimo, né? Então, a pessoa, além de esquecer, né, recorda erroneamente. Outros nomes substitutivos, vêm à consciência da pessoa, que se empenha em lembrar o nome esquecido. Nomes que, é verdade, logo são reconhecidos como incorretos, mas que se impõem repetidamente com grande tenacidade. O processo que deveria levar à reprodução do nome buscado se deslocou, por assim dizer, levando dessa forma a um substituto incorreto. Minha hipótese é que esse deslocamento não é deixado à arbitrariedade psíquica, mas respeita caminhos regulares e calculáveis. Em outras palavras, suponho que o ou o nome substitutivos estejam numa conexão rastreável com o nome buscado. E espero, caso eu consiga demonstrar essa conexão, também lançar luz sobre o processo do esquecimento de nomes. Aí aqui ele fala do exemplo que aconteceu com ele, né? No exemplo que eu escolhi para análise, em 1898, o nome que eu me empenhava em vão por recordar era o do mestre que tinha criado os grandiosos afrescos sobre as coisas últimas na Catedral de Orvieto. Em vez do nome buscado Signorelli,
Impunham-se a mim outros 2 nomes de pintores, Botticelli e Boltrafio, ou Boltrafio, né? Eu não sei como pronuncia, que meu juízo rejeitou de maneira imediata e categórica como incorretos. Quando o nome correto me foi comunicado por outra pessoa, reconheci-o logo sem hesitar. A investigação das influências e das vias associativas pelas quais a reprodução tinha se deslocado dessa maneira de Signorelli a Botticelli e Boltrafio, o Boltrafio levou aos seguintes resultados. Então ele precisava lembrar de um nome lá, ele estava falando, eu vou falar do Signorelli. Aí ele lembrou do Botticelli, né, e aí tem uma familiaridade até ali, né, tem 2 T's, tem 2 L's, né, tem o E-L-I no final, tem uma semelhança mínima ali. E o outro nome que ele confundiu, o Boltrafio, também tem 2 F's, tem o fio no final, né? Tem uma sonoridade ali parecidas, mas não é só isso que as conecta, né? E aí é interessante a gente ver como que ele vai desbravando esse esquecimento que ele teve, essa troca que ele teve de nome. A razão para o esquecimento do nome Signorelli não deve ser buscada numa particularidade desse nome em si, nem numa característica psicológica do contexto em que ele estava inserido. O nome esquecido era-me igualmente tão familiar quanto um dos nomes substitutivos, Botticelli, e muito mais familiar do que o outro, Boltrafio, de cujo portador eu mal saberia indicar outra coisa senão seu pertencimento à escola milanesa. Mas o contexto em que ocorreu o esquecimento do nome me parece inócuo e não leva a qualquer esclarecimento mais amplo. Eu viajava de carruagem com um estranho, indo de Ragusa, da Dalmácia, rumo a uma estação na Herzegovina. Calhou de falarmos... falharmos... eu falhando no meio aqui. Calhou de falarmos sobre viagens pela Itália. E perguntei a meu companheiro de viagem se já estivera em Orvieto e se vir ali os famosos afrescos de... Tá, daí aqui eu sei que vai decorrendo aqui o estudo, que ele fala assim: o que acontece com esse esquecimento e barra troca, barra conexão de nomes? Ele tava com uma situação na cabeça, né? E aí ele tava conversando com esse estranho, e aí houve uma resistência e houve uma censura do inconsciente sobre uma determinada situação, e aí ele fez essa troca, né? E o que a gente vai ver aqui na sequência, bem interessante. O esquecimento do nome apenas se esclarece quando me recordo do tema imediatamente anterior naquela conversa. Se revela como sendo uma perturbação do novo tema que surgiu causada pelo anterior. Sabe como você tá cheia de coisas pra fazer? Você tá... eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo outro... Você tá com aquela fila de coisas, uma lista mental de coisas, e aí acontece uma confusão entre elas, né? Mais ou menos isso que aconteceu aqui. Quem que tá na fila para ver primeiro? E daí foi uma coisa nada a ver antes, né? Pouco antes de perguntar ao meu companheiro de viagem se já estiver em Orvieto, tínhamos conversado sobre os costumes dos turcos que vivem na Bósnia e na Herzegovina. Contei-lhe o que eu tinha ouvido de um colega que clinicava entre esse povo, a saber que eles costumam se mostrar cheios de confiança no médico e cheios de resignação ao destino. Quando é preciso lhes anunciar que não há mais nada que se possa fazer com o paciente, eles respondem: Senhor, o que dizer? Sei que se ele pudesse ser salvo, o Senhor o salvaria. Apenas nessas frases encontram-se as palavras e nome: Bósnia, Herzegovina e Senhor. Her, que podem ser inseridas numa cadeia associativa entre Signorelli e Botticelli e Boltrafio. Olha a conexão que o Freud fez com a frase que ele lembrou da pessoa falar: Senhor, o que dizer? Sei que ele pudesse ser salvo, o Senhor o salvaria. Senhor, que aí esse Herr aqui deve ser em alemão, né? Herr. Herzegovina, que também tem o Herr no início. Bósnia, e aí ele fez uma conexão, fez uma associação entre Signorelli, Botticelli e Boltrafio. Suponho que a cadeia de pensamento sobre os costumes dos turcos na Bósnia, etc., adquiriu a capacidade de atrapalhar um pensamento posterior. Tá vindo outro na sequência, eu precisava falar uma outra coisa. Sabe quando você tá ali, a pessoa tá falando, né? E aí você quer falar também, e aí tem um monte de coisa que vem, ideia vem, vai, e algumas coisas somem.
e daí a pouco vem uma coisa nada a ver. Mais ou menos assim. Então eu tava naquela capacidade. Suponho que a cadeia de pensamento sobre os costumes dos turcos na Bósnia adquiriu a capacidade de atrapalhar um pensamento posterior, porque a privei de minha atenção antes que estivesse concluída. Lembro-me que quis contar uma segunda anedota que estava próxima da primeira em minha memória. Então, é aquela coisa, tá na fila pra vir, e aquela coisa, daí veio uma coisa nada a ver. Esses turcos, daí a anedota que o Freud lembrou, né? Freud sendo Freud. Esses turcos apreciam o gozo sexual acima de tudo. E quando sofrem de distúrbios sexuais, caem num desespero que contrasta de maneira estranha com sua resignação em caso de perigo de morte. Então o Freud está lá falando com essa pessoa estranha lá na carruagem, de coisas, trivialidades, não sei o que, resolve falar dos turcos. E o Freud lembra, então, falando em turco, me lembro que eles gostam de tal coisa, nananã, né? Vem esse pensamento do Freud. Eles apreciam o gozo sexual, eles ficam, né, desesperados quando não há, tal. Então aqui, cai um desespero que contrasta de maneira estranha com a sua resignação em caso de perigo de morte. Um dos pacientes de meu colega disse-lhe certa vez, o senhor sabe como é, se isso não funciona mais, a vida não tem valor, né? Reprimi, olha o que aconteceu com o Freud, reprimi a comunicação desse traço característico, porque eu não quis trocar, porque ele quis tocar esse tema com um estranho, né, um desconhecido, que ele não ia falar um negócio desse assim do nada, com o homem, né. Mas além dele reprimir, Freud continua, mas fiz ainda mais. Também desviei a minha atenção da continuação dos pensamentos que poderiam se ligar para mim ao tema morte e sexualidade. Na época, eu ainda estava sob o efeito de uma notícia que tinha recebido poucas semanas antes, durante uma breve estadia em Trafoi. Um paciente que me deu muito trabalho tinha dado um fim à sua vida por causa de um distúrbio sexual incurável. Sei com toda certeza que naquela viagem a Herzegovina, esse triste acontecimento e tudo o que a ele está ligado não chegou a ser lembrado de maneira consciente, mas a coincidência entre Trafoi, Boutraville, obriga-me a aceitar que naquela ocasião, essa reminiscência, apesar do desvio intencional de minha atenção, entrou em ação dentro de mim. Então ele estava ali conversando e aí veio esses milhões de pensamentos junto, e aí naquela fila de coisas, vai, não vai, isso aqui não pode ir, eu vou reprimir porque eu não conheço a pessoa para falar esse tipo de coisa, ao mesmo tempo que eu lembro. Ele me falou de turco, então eu começo as conexões. A gente estava falando dos costumes dos turcos, eu me lembro que os turcos têm, né, uma grande significação sexual para eles, perder essa coisa da conexão sexual é a mesmo que morte. Me lembra que quando eu fui a Trafoi tinha um paciente que me deu trabalho que acabou se matando porque tinha uma questão sexual incurável que o levou à morte. Então teve toda essa cadeia de pensamentos que ele teve que, vou esconder, vou guardar, e ele mesmo foi suprimindo dele mesmo para não colocar para fora ali diante de um estranho. E aí ele fez essa confusão, essa troca aí de nomes. Não posso mais compreender o esquecimento do nome Signorelli como um acontecimento casual. Tenho de reconhecer a influência de um motivo nesse processo. Então Freud está nos dizendo que não é só uma coisa trivial, o esquecimento. Dentro de uma psicanálise a gente vê que não é trivial. Há um motivo, há um porquê, foi reprimido, foi recalcado alguma coisa diante daquilo, há um desejo por trás daquela troca ou daquilo que veio, o que aconteceu. Foram motivos que me levaram a interromper a comunicação de meus pensamentos sobre os costumes dos turcos, etc. Tenho que reconhecer a influência de um motivo nesse processo. Foram motivos que me levaram a interromper a comunicação de meus pensamentos sobre os costumes dos turcos, etc., e que além disso me influenciaram a excluir do acesso à consciência os pensamentos ligados a esse tema e que teriam levado até a notícia recebida em Trafoi. Eu quis, portanto, esquecer algo. Eu tinha o quê? Recalcado. Então teve a repressão e o recalcamento aqui. Eu queria de fato esquecer outra coisa que não o nome do mestre de Orvieto, mas essa outra coisa conseguiu se colocar em ligação associativa com o nome dele, de modo que meu ato de vontade errou o alvo e esqueci uma coisa contra a minha vontade, enquanto queria esquecer a outra intencionalmente.
Então eu tinha algo para esconder e reprimir, e aí outra coisa eu ia falar na fila daqueles pensamentos, naquela lista de coisas que precisavam ser ditas, e aí houve a confusão e troca. A aversão a recordar voltou-se contra um conteúdo. A incapacidade de recordar destacou-se em outro. Aqui, ó, que interessante esse trechinho aqui do Freud. Então, a intenção, a aversão, eu não posso lembrar disso, eu tô diante de um... Não é um colega meu de clínica, né? Eu tô diante de um desconhecido, como é que eu vou soltar uma dessa aqui pra ele? Eu tenho aversão, eu tenho que reprimir isso aqui já. Então, voltou-se contra o conteúdo. A incapacidade de recordar foi se destacar no outro. Tudo bem, eu não falo disso, mas eu vou falar daquilo. Mas agora lembrar daquilo que eu ia falar. Eu faço a troca. Evidentemente, seria um caso mais simples, se a aversão e a incapacidade de recordar afetassem o mesmo conteúdo. Os nomes substitutivos tampouco me parecem tão completamente infundados quanto antes da explicação. Eles me lembram a maneira de um compromisso, tanto que esqueci, quanto que quis lembrar. Então, mostrando-me que a minha intenção de esquecer algo não foi nem inteiramente bem sucedida e nem inteiramente mal lograda. É como se houvesse um problema de conexão, né? Os neurônios ali deu tilt dos neurônios. Opa, é pra ir, não é pra ir, o que faz? E nesse tilt houve essa inversão, essa troca, então não foi nem mal lograda, nem bem sucedida. Foi um troço assim, enviesado que foi. Eu precisava lembrar de tal coisa, mas ao mesmo tempo eu tinha que segurar o conteúdo, tinha uma ligação, e aí foi essa coisa toda trocada, embolada. E é o que acontece quando a gente faz os esquecimentos e trocas aí de nomes e tal, e coisas, e coisa e tal. Muito bem, aí ele faz até um desenho, um esqueminha dessas trocas para qual conexão, qual ligação que se estabeleceu entre esses nomes, né? Aí ele fala, bastante chamativo é o tipo de ligação que se estabeleceu entre o nome buscado, o tema recalcado, que era o que ele estava recalcando, uma questão de sexualidade e uma questão de morte, né, e tudo mais, em que aparecem os nomes Bósnia, Herzegovina e Trafoi. O esquema introduzido aqui, que repito, a partir do artigo de 1898, busca apresentar essa ligação ilustrativamente. Ele faz um desenho pra gente. Então, Freud, nesse desenho ali, ele coloca Signorelli, Botticelli e Botrafio, ou Botrafio, não sei, né, como é que pronuncia. Colocou esses três nomes da confusão. Então, ele queria lembrar de quem? Do Signorelli. Então, eu queria falar do Botticelli. Não. Botrafio. Não. Era o Signorelli. Não é Signorelli que você tá falando? Isso, Signorelli. Aí, ele pega aquele pedacinho do Signor. E aí, esse Signor, ele coloca hair ali. Herzegovina. O hair de Herzegovina. Deixa eu até ver, mas esse Signor aqui, hair com 2 Hs, se não é senhor. Sim. Esse HERR é senhor em alemão, né? Então, ele fez essa conexão. Sim, ele pegou essa abreviação de Signor para hair de Herzegovina, que seria hair alemão, senhor. Para senhor, o que dizer, que é a frase que ele fez a conexão lá do turco falando sobre a questão da pessoa não ter que fazer. Foi desenganada pelos médicos, né? Senhor, o que dizer, etc. Conectou tudo isso com morte e sexualidade. Aí, Botticelli. Ele tira esse BO de Bósnia e faz a mesma conexão desse BO aqui de Botticelli com Bósnia com Botrafio. Esse trafio, ele lembra de Trafoi, que é o lugar da notícia do paciente que se matou por uma questão de sexualidade. Aí todos remontam aqui aos pensamentos recalcados. Ele fez toda essa conexão aqui. Ele segue explicando. Nele, o nome Signorelli foi seccionado em 2 pedaços. Um dos pares de sílabas retornou inalterado num dos nomes substitutos, L. O outro, através da tradução, Signor, senhor, her, ganhou, é o hair, né?
ganhou múltiplas e distintas relações com os nomes contidos no tema recalcado, mas dessa maneira se perdeu para a reprodução. Assim, a sua substituição ocorreu como se tivesse sido feito um deslocamento ao longo da ligação de nomes Herzegovina e Bósnia, sem considerar o sentido e delimitação acústica das sílabas. Nesse processo, os nomes são, portanto, tratados de maneira semelhante à representação gráfica de uma frase a ser transformada num enigma de figuras, rebus. A consciência não recebeu qualquer notícia de todo o processo que, por essas vias, criou os nomes substitutivos em lugar do nome Signorelli. Uma relação entre o tema, a propósito do qual apareceu o nome Signorelli, e o tema recalcado, que o precedeu temporalmente, relação que fosse além desse retorno das mesmas sílabas ou antissequências de letras, não aparece de início encontrável. Talvez não seja supérfluo observar que a explicação anterior não contradiz as condições de reprodução e de esquecimento supostas pelos psicólogos e buscadas em certas relações e predisposições. Há todos os fatores há muito reconhecidos que podem causar o esquecimento de um nome. Acrescentamos apenas para certos casos um motivo, esclarecendo além disso o mecanismo da lembrança falha. Aquelas predisposições também são imprescindíveis para o nosso caso, a fim de criar a possibilidade de que o elemento recalcado se apodere associativamente do nome buscado e o leve consigo para o recalcamento. Então, tenta-se ali segurar um conteúdo recalcado, e aí na hora que você tenta organizar, que foi o que Freud fez, né, ele tinha um nome a ser lembrado, Signorelli. E ele estava conversando, e aí aconteceu um conteúdo que teria que ser recalcado. E aí ele foi falhamente, né? Mais ou menos deu certo recalcar, mais ou menos não. Porque ele não trouxe o nome à luz do Signorelli. Ele fez uma confusão e trocou por outro que conectou ao conteúdo que ele estava recalcando. Isso talvez não tivesse acontecido no caso de outros nomes em condições de reprodução mais favoráveis. Afinal, é provável que um elemento reprimido esteja sempre empenhado em se fazer valer em algum outro lugar, mas que alcance esse resultado apenas ali onde condições apropriadas venham a seu encontro. Outras vezes, a repressão tem êxito sem que ocorram distúrbios funcionais, ou como podemos dizer, com razão sem sintomas. Aqui ele está falando, né, que o conteúdo reprimido, ele dá um jeito de vazar e de extravasar desse inconsciente. Então, às vezes não é dessa forma, mas é de outras vias que vai acontecer. Ele escapa. A recapitulação das condições. Então, ele faz uma recapitulação dessas condições para o esquecimento de um nome, acompanhado de uma lembrança falha. Então, ele vai fazer o quê? Ele fornece, portanto, uma certa predisposição ao seu esquecimento. 2. Um processo de repressão ocorrido um pouquinho antes. 3. A possibilidade de estabelecer uma associação externa entre o nome em questão e o elemento antes reprimido. Então, ele fala, né, recapitula que tem que ter 3 elementos-chave para que aconteça esse esquecimento e troca de nome ao mesmo tempo. Então, tem uma predisposição inicial a esse esquecimento, então não tem uma certa importância de repente, sei lá, né? Então tem uma predisposição a esquecer, não é comum, você não é de habitual estar falando, por acaso vai se esquecer. Ter esse processo de repressão um pouco antes, uma coisa acontecer um pouquinho antes para ter essa repressão, para que ela ocorra, e essa associação externa a tudo isso, a esse elemento anteriormente reprimido. Provavelmente não será preciso colocar essa última condição num patamar muito alto, visto que as menores exigências feitas à associação bastaria para impô-la na grande maioria dos casos. Uma outra e mais profunda questão é a de saber se uma tal associação externa realmente pode ser a condição suficiente para que o elemento recalcado perturbe a reprodução do nome buscado. Então, Freud traz uma outra questão. Trouxe essas conjecturas, mas assim, é suficiente que realmente tenha uma associação externa para que aconteça essa perturbação, esse recalcamento desse nome buscado e venha de uma forma perturbada, venha uma forma
errada esse nome, se afinal não se requer necessariamente um nexo mais íntimo entre os dois temas. Freud então traz um questionamento aqui, né, da sequência. Uma outra e mais profunda questão é a de saber se uma tal associação externa realmente pode ser a condição suficiente para que o elemento recalcado perturbe a reprodução do nome buscado, se afinal não se requer necessariamente um nexo mais íntimo entre os dois temas. Então ele traz esse questionamento. A associação externa realmente pode ser uma condição suficiente para que haja essa perturbação e recalcamento, ou tem que ter um nexo mais íntimo entre esses temas externos e interno do inconsciente? Numa observação superficial, a última exigência seria rejeitada, e a justaposição temporal, quando se trata de conteúdos totalmente díspares, seria considerada suficiente. Porém, numa investigação mais minuciosa, descobre-se com frequência cada vez maior que os dois elementos, tanto o recalcado quanto o novo, ligados por uma associação externa, possuem além disso um nexo de conteúdo. E também no exemplo de Signorelli pode-se demonstrar tal nexo. O valor da compreensão que adquirimos na análise do exemplo de Signorelli naturalmente depende de querermos declarar esse caso como um acontecimento típico ou isolado. Bem, preciso sustentar que o esquecimento de nomes, acompanhados de lembrança falha, ocorre de maneira extremamente frequente, tal como estudamos no caso Signorelli. Quase sempre que pude observar esse fenômeno em mim mesmo, também fui capaz de esclarecê-lo de maneira supramencionada, como sendo motivado por recalcamento. Ainda preciso alegar um outro ponto de vista em favor da natureza típica de nossa análise. Acredito que, em princípio, não se está justificado separar os casos de esquecimento de nomes acompanhados de lembrança falha daqueles em que não surgiram nomes substitutivos incorretos. Esses nomes substitutivos vêm espontaneamente em alguns casos. Em outros, em que não aparecem espontaneamente, pode-se forçá-los ao aparecimento através do empenho da atenção. Então, eles mostram as mesmas relações com o elemento recalcado e com o nome buscado que mostrariam se tivessem vindo de maneira espontânea. Dois fatores parecem determinantes para que o nome substitutivo se torne consciente. Primeiro, o esforço da atenção, e segundo, uma condição interna que adere ao material psíquico. Então, você está lá, tem aquele conteúdo para ser falado, aquele nome para ser dito, e você esquece. E aí vem automaticamente um outro nome que tem conexão com esse primeiro. Ou ele vem assim, do nada, ou você fica naquele esforço, ai, como é que é mesmo o nome daquele... Aí vem um outro, aí você faz, ai, aquela esforço daquela tensão que você fica recobrando a sua lembrança para vir, traz essa conexão que tem desses conteúdos recalcados, né? Então, é uma condição interna que se adere ao material psíquico. Eu poderia buscar esta última na maior ou menor facilidade, com que a associação externa necessitada se estabelece entre os dois elementos. Assim, uma boa parte dos casos de esquecimento de nomes sem lembrança falha junta-se aos casos com formação de nomes substitutos, para os quais vale o mecanismo do exemplo de Signorelli. Mas, com certeza, eu não me atreveria a afirmar que caberia classificar no mesmo grupo todos os casos de esquecimento de nomes. Sem dúvida, há casos de esquecimento de nomes que ocorrem de maneira muito mais simples. Provavelmente, teremos apresentado o estado de coisas com cautela suficiente se declararmos. Ao lado do esquecimento simples de nomes próprios, também ocorre um esquecimento que é motivado por recalcamento. Então, né, nem sempre o charuto é outra coisa. Às vezes o charuto é só um charuto, aquela coisa, né, aquela história do Freud. Então, nem tudo ele coloca nessa caixinha, olha, então, realmente, tudo que você esquece está recalcado. Não. Então, tem coisas que está, né, dentro dessa categoria que Freud fala como uma coisa simples, o esquecimento. Mas que também acontece um recalcamento que está por trás. Tem um conteúdo recalcado por trás daquele esquecimento e troca, né? Além de se esquecer, trocar um nome por outro. Esse é um trabalho muito interessante do Freud, né? Eu vou deixar
aqui na descrição certinho o nome do livro, o nome desse artigo do Freud. E é muito interessante a gente ver essa conexão que ele tenta fazer, essa autoanálise que Freud fazia, e quanto é importante a gente fazer essa autoanálise, né, da gente também, para auxiliar o nosso processo analítico a fluir bem também, né? Então, Freud fazia essas autoanálises, né? E nessa autoobservação, fonte de seu estudo também, ele pôde fazer essa conexão, né? Ele faz esse esqueminha. Então, vale a pena vocês conferirem, dar uma olhada nesse esqueminha que ele cria, dessa conexão, né? Então, tanta coisa que estava na cabeça ali, envolto, né? E a ver e conectado com aquele tema, né? Então, as regiões, os lugares, as pessoas, o tema morte e sexualidade, tudo estava conectado. E ele teve um travamento, uma censura, né? Que foi o quê? Estar diante de um desconhecido, que ele não podia partilhar aqueles conteúdos. Ele tinha que travar aquelas coisas e algumas coisas vazaram de uma forma meio desencontrada, torta, que foi a substituição de um nome pelo outro. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e nos vemos no próximo. Até mais!